Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Virou 8h20, pontualmente 8 horas e 20 minutos. Está na hora daquele nosso encontro diário. Notícia, informação, prestação de serviço, do jeitinho que o telespectador aqui da TV Evangelizar gosta, no Evangelizar Informa. De Curitiba falamos para o Brasil inteiro, no nosso sinal via parabólica e mais de 1.300 cidades que recebem nosso sinal HD. Bonito, uma barbaridade. Terça-feira, 26 de outubro, já! E eu me dei conta dessa data, gente, quando eu fui ontem no mercado, cheguei lá, estava cheio de panetone, eu falei, chegou o Natal, tá chegando o Natal, né? Jesus amado, como tá passando, mas até o Natal tem história, tem água para passar debaixo da ponte, tem um monte de coisa para contar até lá, mas uma coisa de cada vez. Vamos começar com essa terça-feira? Vamos então, gente! Vamos lá falar das manchetes que vai ser destaque no programa de hoje, então, taca-lhe pau! As regras para o cadastramento no Auxílio Brasil. A principal delas exige a atenção e agilidade das famílias interessadas. Banco Central já trabalha com expectativa de manutenção de alta da inflação. O limite para a aposentadoria em 2022. Essas últimas mudanças na Previdência foram feitas na reforma de 2019, quando as atuais regras de transição foram criadas. Os altíssimos juros do cartão de crédito. Taxa atinge maior alta e passa dos 340% ao ano. Diminui o número de cidades que mantêm restrições sanitárias na pandemia. O Evangelizar Informa desta terça-feira começa agora. Tô até meio perdido hoje, gente, que apareceu o sol aqui em Curitiba. Vocês acreditam nisso? Tô falando para vocês, apareceu um sol bonito, 8h21 da manhã, tem sol em Curitiba e a máxima prevista para hoje, sabe quanto é? 26 graus, para fazer o pessoal do Nordeste passar toda aquela inveja. 26 graus aqui pra gente, Jesus amado. Hoje é dia, hein? Sair no centrão da cidade de bermuda e sem camisa. Olha que cena grotesca, meu Deus do céu. Vamos falar da previsão do tempo para essa terça-feira para o Brasil inteiro. Vamos lá. A semana começou com o céu carregado mais uma vez, numa faixa que vai da costa do Sudeste até a região norte do Brasil, por causa da presença de uma frente fria na altura da costa e áreas de instabilidade muito comuns nesta época do ano. A terça-feira não vai ser diferente. A expectativa é de bastante chuva no Sudeste, especialmente leste de São Paulo, Rio de Janeiro, zona da Mata Mineira, sul de Minas e Espírito Santo. E também tem previsão para uma chuva volumosa entre o oeste de Goiás, norte de Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Acre. Nas outras áreas do Brasil que tem previsão de chuva é algo mais localizado e passageiro. O sertão do Nordeste segue com tempo seco, assim como a região sul do Brasil, inclusive com temperatura já em elevação. Em Porto Alegre vai fazer 31 graus na tarde da terça-feira. Agora no Rio de Janeiro vai chover a qualquer hora e a máxima prevista é de apenas 24 graus. Cuiabá terá máxima de 31 graus e em Salvador 30 graus. Então vamos que vamos, gente. Seu Nelson, a dona Graça também está assistindo a gente aqui de Curitiba. Um abração, seu Nelson. Faz tempo que eu não converso com o senhor. Ontem nós falávamos aqui no Evangelizar Informa e mostrávamos os estragos provocados pelo temporal aqui no Paranazão durante o fim de semana, né? Atualizando as informações, graças a Deus, não houve vítimas fatais, nenhuma, nem ferido, nem nada, graças a Deus. E mais importante também, o fornecimento de energia elétrica que estava capenga ontem nesse horário foi todo restabelecido, principalmente naquela região oeste, na região noroeste, as regiões mais afetadas. Porém, nossa equipe lá em Maringá fez um apanhado geral de como é que foi esse trabalho, gente, o chamado rescaldo desses prejuízos. Acompanhe. Era início da tarde de sábado quando o tempo deu sinais de que uma chuva estava chegando. Em poucos minutos, o dia pareceu noite. Raios, trovões e ventos fortíssimos formaram a tempestade que atingiu Maringá e outras cidades da região noroeste do Paraná. Foi um dos temporais que mais resultados trouxeram para as cidades do Paraná. E Maringá foi afetada, toda a nossa região foi afetada. E nós trabalhamos 24 horas com as nossas equipes para tentar normalizar. Esse foi o evento climático mais grave dos últimos tempos. Depois da tempestade, ficaram os rastros de destruição. Por toda a cidade, árvores caíram e deixaram ruas interditadas. Algumas atingiram casas. Eu vi a árvore deitada em cima da casa e subindo aqui na esquina vi outra árvore caída também no meio da rua. E o poste também deitado.
Milhares de pessoas tiveram o fornecimento de água e energia afetados. Alguns semáforos pararam de funcionar e agentes de trânsito precisaram organizar o tráfego. Equipes da Prefeitura e da Copel ainda trabalham para recuperar os danos causados pelo temporal. Eu mantinha contato direto com o superintendente da Copel, porém não foi só Maringá. Londrina teve mais danos que Maringá e diversas outras cidades, Cascavel. Então a Copel foi trazendo gente de todos os lugares do Paraná, até de Curitiba, onde não houve o vendaval, deslocaram equipes da Copel para atender. A tempestade trouxe também um alerta: o cuidado com o meio ambiente, já que situações como essas são resultados das mudanças climáticas que estão diretamente ligadas às ações humanas. Nós temos aí no Paraná em torno de 50 municípios em estados de emergência, né? É a consequência da natureza, por isso que também é preciso avançar as medidas de proteção climática. Estamos fazendo isso em Maringá. Há um resultado que a natureza devolve a tanta agressão que ela vem recebendo nos últimos anos. É que Maringá também tem uma outra particularidade, né, gente? É uma cidade reconhecidamente arborizada. Por isso que há uma atenção toda especial com a manutenção dessas árvores. Se elas estão saudáveis, se elas necessitam de podas, se efetivamente elas estão atrapalhando, estão na fiação elétrica. Então tudo isso ajuda a prevenir desastres maiores. Mas o temporal que aconteceu aqui, com árvore ou sem árvore, ia trazer estrago do mesmo jeito. Agora nós vamos falar do Auxílio Brasil. Saiu, Ricardo? Está definido? Não, gente. É que, na verdade, nós estamos aguardando ainda, vocês sabem. Tem toda uma necessidade de definição da dotação orçamentária para pagar o Auxílio Brasil, que foi anunciado de R$400. E aquela coisa, a gente noticia aqui o que dá para você aí de casa, interessado nesse programa, ir agilizando. Então, por exemplo, qual é o passo inicial para, de repente, eu e minha família conseguimos ter acesso a esse benefício social do governo federal? A Andressa está com a gente aqui, ela vai explicar a importância, por exemplo, de já ter o nomezinho lá inscrito no CAD único. Andressa, bom dia! Bom dia, Vilches, bom dia para você que nos acompanha. E nem todas as regras de funcionamento do novo Auxílio Brasil foram repassadas pelo Ministério da Cidadania. Mas a principal delas exige a atenção e agilidade das famílias interessadas. E quem pode receber o benefício que vai substituir o Bolsa Família? A resposta é quem estiver inscrito no CAD único do governo federal. Esse programa serve de base para o pagamento de todo o benefício social. Quem já fez não precisa refazer. O CAD único é para quem tem renda mensal de até meio salário mínimo, ou ainda para as famílias que somem renda de até 3 salários mínimos. Para fazer a inscrição, precisa procurar uma agência do CRAS do seu bairro, da sua cidade. É o tipo de cadastro que pode ser feita de forma presencial, com o interessado apresentando os documentos na hora. A lista é básica e conta com o CPF, certidão de nascimento ou certidão de casamento. A intenção do governo é começar a pagar o auxílio no mês que vem. O valor médio anunciado é de R$400. E hoje eu fico por aqui. É com você, Vilches. Valeu, Andressa. Obrigado pelas informações. CAD único, então, gente, apenas no CRAS. Presencial. Ok? Ok. Agora vamos falar que ela voltou e voltou para ficar. Ela quem, Ricardo? A dita cuja da inflação, gente. Tá até lá constando no boletim do Banco Central, que é divulgado semanalmente. Acompanhe. O Banco Central reviu para cima a expectativa de inflação para este ano mais uma vez. O Boletim Focus, divulgado ontem, prevê um número anual próximo de 9%. Esse boletim é divulgado conforme pesquisa com instituições bancárias e financeiras. É o chamado mercado, que mudou de humor depois do anúncio do pagamento do Auxílio Brasil. A reação do mercado ao estouro das metas fiscais do governo foi de pessimismo quanto à inflação. A mesma pesquisa também não prevê um ano melhor para 2022. Bancos e financeiras contam com a manutenção de uma inflação constante, próxima de 4% nos primeiros meses do ano que vem. O Boletim Focus confirma ainda outra má notícia prevista pelo mercado financeiro. A meta de inflação do governo foi ultrapassada. No começo do ano, o governo divulgou que esperava inflação anual de, no máximo, 5,25%, um índice que foi ultrapassado ainda no meio do ano.
E falando em inflação, gente, ontem a Petrobras chegou e anunciou, vai aumentar, aliás, já autorizou, já permitiu um novo reajuste no preço dos combustíveis lá nas refinarias. 21 centavos por litro na gasolina, que passou de R$ 2,98 para R$ 3,19, e também óleo diesel para caminhão, que passou de R$ 3,06 para R$ 3,34, 28 centavos o litro de aumento. E engraçado que aqui em Curitiba já chegou esse aumento no posto. Já tem posto vendendo a gasolina aqui a R$ 6,40, R$ 6,39 e R$ 6,49 o litro da gasolina. Ricardão vai virar a pé, gente. Sim, não dá. Tá louco. R$ 6,50. E você vê que já tem estado, se eu não me engano, nós já demos essa notícia, são 6 estados no Brasil onde o preço do litro da gasolina já passou de R$ 7,00. Deus me livre e guarde. Eu vou fazer que nem a Vanessa que está com a gente aqui, ó. Vem a pé, caminhando, não é? Mantém a forma física e economiza no dinheiro, não é, dona Vanessa? Bom dia. Com certeza, viu, X? Toda manhã venho até a TV caminhando. Nossa, bem que poderia ser assim, adoraria. Nem fale, nem fale. O que você vai trazer de notícia pra gente, mulher? Bom dia pra você que acompanha o Evangelizar Informa em todo o Brasil. Eu vou falar agora sobre o maior vilão dos endividados do Brasil. Sim, o cartão de crédito. Se já era um vilão, agora vai piorar, hein? Pressionados pela inflação aquecida e a consequente elevação da Selic, os juros cobrados às empresas e aos consumidores que utilizam o rotativo do cartão de crédito voltam aos patamares de antes da pandemia. A taxa de juros cobrada no cartão de crédito rotativo é a modalidade mais cara do mercado, subiu pelo terceiro mês seguido e atingiu, olha só, 339,5% ao ano em setembro. O número foi divulgado esta semana pelo Banco Central. Essa subida acontece em meio a uma trajetória de alta na taxa básica de juros, a Selic, desde o início do ano e que não tem data para parar. Na reunião desta semana, o Banco Central sinalizou uma alta de 1 ponto percentual para 7,25%, mas o mercado já aposta em uma subida mais intensa para 7,5%. Refletindo essa questão, os juros médios do sistema financeiro chegaram a 21,6% ao ano em setembro, depois de 4 meses seguidos de alta, o maior patamar desde março do ano passado. Os juros sobem tanto para pessoas físicas quanto para empresas, mas no caso de pessoas físicas, o patamar é o maior desde maio de 2020, quando os juros estavam em 26,6%. No último mês, chegaram a 25,8%. O crédito para aquisição de veículos, por exemplo, subiu de 22,7% ao ano em agosto para 23,9% em setembro, o maior número desde junho de 2017, quando estava em 24%. E ainda sobre economia, o índice de confiança do consumidor, medido pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, subiu 1 ponto de setembro para outubro deste ano e interrompeu uma trajetória de 2 meses em queda. Com o resultado, o indicador chegou a 76,3 pontos em uma escala de 0 a 200 pontos. A alta foi influenciada principalmente pelo índice de expectativas, que mede a confiança do consumidor brasileiro no futuro. O subíndice subiu 1,3 ponto, atingindo 82,4 pontos em outubro, puxado pela melhora das perspectivas sobre a situação financeira familiar. Apesar disso, segundo os pesquisadores, os consumidores se mantêm cautelosos em relação à intenção de compra de bens duráveis. O aumento da incerteza, o aumento dos preços e a demanda represada por serviços na pandemia podem estar contribuindo para frear o consumo desses produtos. Todo mundo ainda com receio de consumir, né, Vilches? Voltamos com você no estúdio. Valeu, Vanessa. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Daqui a pouco ela está de volta trazendo mais notícias e informações. Deixa eu aproveitar e dar um beijão aqui, mandar um beijão para a telespectadora nova, a Josiane do Mato Grosso do Sul, da cidade de Ivinhema. Falei certo, né? Ivinhema. Também a Cidinha está falando de Maringá e está falando o seguinte, olha, Ricardo, é verdade, tivemos transtornos aqui por causa do temporal. A Karina Freitas está falando que hoje é dia de calor, né? A Karina aqui daqui de Fazenda Rio Grande, pertinho de Curitiba, 17 graus agora, tá gostosinho, tá começando a ficar quentinho. A Juliana está com a gente falando de Indaiá, em Minas Gerais, beijão. Quem mais aqui com a gente? A Sandra, lá de Barueri. A Roseli também com a gente, falando aqui de Curitiba. Beijão, Roseli. Manda o bairro aqui pra gente falar o bairro também. A Maria Helena, lá de Aracaju, Sergipe, onde tá sol. E a Linda Almeida fala o seguinte, Ricardo, eu nunca fiz cartão de crédito, não. Então, Linda, eu tenho 2 até. É para controlar as continhas, você vai administrando. Um vence no dia 1, outro vence no dia 20, aí você vai administrando as continhas. Não é assim que a gente faz? Mas tem que ser regrado. Eu, por exemplo, eu não costumo parcelar
o valor integral do cartão. Porque dizem que se fizer isso, você não dá para fazer. A fatura você tem que pagar integralmente, senão o juro rebenta tuas contas. É a dica que eu sempre aprendi, é o que eu pratico também no meu dia a dia. Maria de Fátima também está com a gente dando um bom dia, a Ivete Guarese e a Tayane Vieira. Triste ver os estragos da chuva. Pois é, Tayane. Rosane Aparecida com a gente também e a Maria Rita. Vamos para o intervalo comercial bem rapidinho? Vamos. Daí eu vou espirrar, ó. Ai, vou espirrar no intervalo. E depois, na volta, nós vamos falar de informação importante, hein? Tá pensando em formalizar o pedido de aposentadoria no ano que vem? Tá? Então, aguenta a mão aí que a gente vai explicar como é que funciona isso. Sai daí não, eu vou espirrar. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 38 minutos para falar de um assunto importantíssimo. Aposentadoria. Tem muita gente fazendo continha, né? Será que dá? Será que agora 2022 vai ser o ano que eu vou conseguir finalmente dar entrada no meu procedimento e ter ali pelo menos a aposentadoria integral? Será? Tem regra nova, gente, em função da mudança que houve na reforma da Previdência de 2019. A Patrícia vai explicar para a gente como é que funciona isso. Então, fica de olho, hein? Patrícia, bom dia. Olá, Vilches, bom dia para você que nos acompanha na manhã desta terça-feira. Olha, a chamada regra de transição tem essa característica. Todo ano há um novo limite de idade para dar entrada na aposentadoria do INSS. Essas últimas mudanças na Previdência foram feitas na reforma de 2019, quando as atuais regras de transição foram criadas. A lei prevê que homens e mulheres precisam ter 15 anos de contribuição. Mas a nova regra determina um acréscimo de 6 meses para cada ano para as mulheres, até que em 2023 se chegue aos 62 anos de idade mínima para se aposentar. Difícil esse cálculo? Por isso que todo ano muda. E o INSS divulgou o calendário para o ano que vem. Para 2022, a idade mínima para aposentadoria de mulheres será de 61 anos e 6 meses de idade. Já para os homens, 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Essas são as regras básicas, mas há ainda outras opções que levam em consideração o chamado pedágio para quem quer antecipar a aposentadoria. Como cada caso é um caso, se informe antes com o advogado ou contador para saber qual é a sua situação. Vilches, eu volto com você. Valeu, Patrícia, obrigado pelas informações. E outra dica importante também que eu estava esquecendo de falar para vocês, o Paulo me lembrou. O aplicativo do INSS, que você consegue lá na sua lojinha de graça, tá? Você abaixa e você consegue fazer umas simulações conforme a informação você vai passando e vai dando aquele prognóstico de quando você poderá dar entrada no seu processo de aposentadoria e que em condições, se vai permitir, por exemplo, que você receba uma aposentadoria de forma integral 100% ou vai conseguir menos do que isso. Então, lá no app, no aplicativo Meu INSS, possibilita esse tipo de cálculo também. Falando em internet, aplicativos, outra ferramenta importante também para nos ajudar. Sabe aquelas compras que sempre dá enguiço que você faz pela internet? Aí não tem para quem reclamar, afinal de contas você comprou lá no computador, não tem com quem conversar. Não é assim não, seus problemas acabaram. Lembra da TV Pirata? A Tabajara? Seus problemas acabaram. Não, você vai ter lá, o governo criou um site especificamente para isso e a gente vai mostrar para vocês como é que funciona. Acompanhe. As redes sociais ganham cada vez mais espaço no comércio eletrônico e, com isso, as fraudes virtuais vêm crescendo. Em 6 meses neste ano, de janeiro a julho, houve um aumento no número de reclamações de golpes de cerca de 300% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
As queixas mais comuns são o compartilhamento de dados não autorizados, a criação de falsos perfis com uso de dados pessoais e a cobrança por produtos e serviços não solicitados. E a partir de agora, o cidadão ganha mais uma ferramenta para as reclamações, o portal consumidor.gov.br. O consumidor acessa a plataforma, vê, confere se a empresa tem o seu registro lá, faz a sua reclamação, a empresa recebe a reclamação dele, tem um prazo disponível para resposta, responde nesse caso, o consumidor observa a resposta, vê se o seu problema foi atendido, encaminha para a empresa e a empresa novamente retorna para o consumidor. O consumidor.gov.br é um serviço gratuito do Ministério da Justiça e Segurança Pública e conta com 1.106 empresas cadastradas e quase 4,5 milhões de reclamações registradas, com um índice médio de solução de 78%. A plataforma tem sido exemplo nos fóruns internacionais na solução eficiente de conflitos de consumo sem custos para o consumidor. A nossa plataforma está disponível tanto por aplicativo quanto na internet. Ela é muito simples de acessar. Nos procurem. A nossa intenção aqui é só de tentar ajudá-los e prestar o nosso serviço público da maneira melhor possível. Gente, esse é o tipo de alerta importante para você ficar também ligadinho nesse tipo de compra que você faz essa negociação pela internet. Bom, as ferramentas estão aí para você fazer reclamação e é importante também compartilhar esse tipo de notícia, porque quando eu for fazer uma opção de compra na internet, eu vou ver a sua opinião a respeito de determinada loja. Então esse compartilhamento de informação é importante também. Tá na hora, hein, dona Patrícia? 15 para as 9 da manhã, confere? Aquela conversa olho no olho. Hoje eu não quero saber de nada meia boca não, quero saber de descontão, promoção, coisa boa. Tem descontaço, viu, X? Bom dia, querido, bom dia, amados que acompanham a TV Evangelizar. Olha aí, pessoal, já ligando pra gente, em 0800 000 3474, que hoje eu trago uma promoção sensacional, imperdível. Tem que ligar hoje, tem que ligar agora para começar imediatamente o seu tratamento. É isso aí, começa hoje, já emagrece amanhã e assim por diante. Você vai transformando a sua vida com ele, o poderosíssimo ActiNutri, o melhor emagrecedor do Brasil. Ele que é imbatível, 100% natural, não tem contraindicações. São 2 cápsulas antes do almoço, 2 cápsulas antes do jantar e logo nas primeiras semanas você já vai vendo os resultados, você já vai sentindo a transformação aí no seu corpo. É para ter, muito mais energia, saúde, disposição para fazer as coisas que você mais gosta nessa vida linda. Olha aí, ele vai te livrar, vem cá, deixa eu mostrar. Vai te livrar assim, de um manequim gigante, dessa calça extra GG, para um manequim assim, pequenininho, de um 48 por 38. Que tal, hein, Vilches? Já pensou? Pois com o ActiNutri você vai conseguir. Veja só quantos quilos a Pamela conseguiu eliminar da sua vida com o ActiNutri. Oi, meu nome é Pamela de Souza, tenho 26 anos e trabalho como cabeleireira. E conheci o ActiNutri, eliminei 27 quilos. E para você que passou ou está passando por o que eu passei, eu convido a você a experimentar o ActiNutri, que eu tenho certeza que vai dar certo, é o melhor do Brasil. Olha essa diferença em quase 30 quilos a menos. Você também vai atingir os seus objetivos e hoje, para te incentivar, descontaço de 60%. 60%, Vilches. E ainda vou mandar de presente para você, a medalhinha milagrosa, vai porta-cápsulas, frete grátis, acesso ao método, campanha ActiLovers também pode faturar R$1.000. É muita facilidade, mas tem que ligar agora, gente amada. É assim que a gente gosta. Telespectador aqui do Evangelizar Informa tem que ser bastante mimado nessas horas assim, tem que cuidar bem. Valeu, Patrícia, obrigado pela participação, obrigado pelas informações. Vamos fazer um giro de notícias e informações pelo Brasil agora, gente? É o Informa na Cidade. Taca-lhe pau.
Já ouviram a expressão quem procura acha? Pois esse revólver foi encontrado enterrado na areia da Praia de Santos por um professor que gosta de usar um detetor de metais na orla como passatempo. O revólver foi fabricado na década de 1970 e só estava na carcaça, enterrado a 1 metro de profundidade. A arma calibre 32 foi entregue para a polícia. A estátua do escritor Carlos Drummond de Andrade voltou a ser vandalizada na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Os óculos foram arrancados da imagem. A estátua foi criada em 2002 e os óculos já foram roubados, veja só, 11 vezes. Sem falar na quantidade de pichações e depredações que também aconteceram. Uma câmera de segurança foi colocada no lugar, mas nem isso mais inibe o vandalismo. Esse carro, cheio de câmeras no teto, começou a circular por São Paulo para fiscalizar outros carros irregulares. Aqueles que não acionaram o pagamento da vaga rotativa por aplicativo e que estão parados em alguma vaga de estacionamento público de forma irregular. O carro com câmera grava o número da placa e, na hora, já identifica a irregularidade. Tá aí uma cena de assustar. O homem decide dar um mergulho num lago de Campo Grande e é perseguido por um jacaré. O bicho alcança e dá uma mordida nele, mas por sorte nada mais grave acontece. O banho no lugar é proibido justamente por causa da presença dos jacarés. Tem duas coisas que me assustam até agora nessa imagem aí. A primeira é que tem uma bruta de uma placa escrito área de jacaré. Não vai entrar aí, pelo amor de Deus, não mergulhe. O cara vai lá e mergulha. E a outra coisa, o cara que gravou, gente, ele narra. Fala, o cara tá entrando na água. Olha, ele tá mergulhando. Olha lá o jacaré. Olha que vai dar coisa errada. O jacaré tá chegando. Pegou, minha Nossa Senhora, pegou. E o cara não faz nada. O homem que tá gravando a cena nem pra chegar e falar, para, o jacaré some daí. Não, ele pega o celular e fica, vai dar coisa errada, mas eu tô gravando. Que desespero que deu, minha Nossa Senhora. Vamos para o intervalo comercial bem rapidinho? Vamos. E depois, na volta, nós vamos falar, gente, cada vez mais municípios no Brasil estão reduzindo aquelas restrições sanitárias por causa da pandemia. Mas eu te conto depois do intervalo comercial. Não sai daí não, rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta, faltam 9 minutinhos para as 9 horas da manhã, também conhecido como 8h51. Maria Rempel está com a gente no Facebook, beijão. A Márcia Bisinelli também, beijão, Márcia. Aqui de Curitiba. Da Áustria, o Peter está com a gente, acompanhando a gente pelo Facebook ou pelo aplicativo da TV Evangelizar. Está pedindo para eu mandar um parabéns para a dona Edmar em Fortaleza, que está de aniversário. Beijão para a senhora. A Iracir com a gente, a Sandra Aparecida, a Solange também com a gente, a Maria Celina, a Josefa Irene e a Elisângela, que está de aniversário hoje. Parabéns, Deus abençoe, Elisângela. E também um beijão para o genro Beto, a filha Laria, a netinha Eloá, o Edgar. Ó que festão que vai ter em Caruaru hoje. Se fosse um pouquinho mais pertinho, a gente ia comer umas coxinhas, né? Curtir esse aniversário junto. Valeu, obrigado pela companhia. Agora nós vamos falar dos municípios no Brasil, gente, que estão diminuindo ali essas restrições por causa da pandemia. Também, né, gente, vacinação em alta, graças a Deus. Taca-lhe pau. Parado, mas ainda pode não ter se dado conta. Mas cada vez mais cidades diminuem as restrições de isolamento social por causa da pandemia de Covid. Um levantamento da Confederação Nacional de Municípios comprova que mais da metade das cidades do país não adota mais qualquer tipo de restrição. A pesquisa foi feita com 1.855 municípios e 57% deles já não aplicam mais qualquer tipo de isolamento social. Esse resultado está diretamente ligado ao cenário epidemiológico e à situação de leitos hospitalares nas cidades. No início do mês de outubro, o percentual de cidades sem restrições era maior,
de 60%. Para hoje, está prevista a publicação de um decreto para validade na cidade do Rio de Janeiro que desobriga a utilização de máscaras em ambientes abertos e sem aglomeração. Em Fortaleza, está em vigor um decreto do começo do mês que estendeu o horário de abertura do comércio para as 7 horas da noite para evitar a aglomeração. A capital do Paraná e outras 12 capitais já estão com aulas em escolas públicas 100% de forma presencial. Vamos continuar falando de saúde pública aqui, trazendo a Vanessa. Qual é o tema de agora? É isso mesmo, viu, X? O assunto agora é vacinação. Crianças de 3 a 11 anos vão começar a receber vacinas contra a Covid-19 na China, onde 76% da população já foi totalmente vacinada. E as autoridades mantêm uma política de tolerância zero em relação ao novo coronavírus. Os governos locais de nível municipal e provincial, em pelo menos 5 províncias, anunciaram recentemente que crianças de 3 a 11 anos vão ser chamadas para receber as vacinas. A expansão da campanha de vacinação ocorre no momento em que várias regiões da China voltam a adotar medidas de prevenção para tentar conter pequenos surtos. Gansu, uma província no noroeste, cuja economia depende fortemente do turismo, fechou todos os pontos turísticos após diagnosticar 4 novos casos de Covid-19. A China mantém uma política de tolerância zero em relação à pandemia, caracterizada por bloqueios, quarentenas e testes obrigatórios para o vírus. Em junho, a China aprovou 2 vacinas, a Sinopharm, do Instituto de Produtos Biológicos de Pequim, e Sinovac, para crianças e adolescentes com idade entre 3 e 17 anos. O Camboja já usa injeções da Sinovac e Sinopharm para crianças entre 6 e 11 anos. Os reguladores no Chile aprovaram a Sinovac para crianças a partir dos 6 anos. Na Argentina, os reguladores aprovaram a vacina da Sinopharm para crianças a partir dos 3 anos. Ainda falando sobre pandemia, um estudo de pesquisadores brasileiros publicado no periódico internacional The Lancet apontou uma queda do atendimento de saúde mental durante a pandemia. O trabalho indicou o impacto da pandemia da Covid-19 sobre este tipo de cuidado em um momento de crescimento de transtornos mentais, como ansiedade e depressão. Segundo análise de pesquisadores da Universidade de Brasília, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, foram registrados nos primeiros 6 meses da pandemia 1.018.000 atendimentos ambulatoriais relacionados à saúde mental. Esse número, segundo os autores, é 28% abaixo do que seria esperado. A hospitalização psiquiátrica também sofreu com a pandemia, com uma redução de 33%. Os dados sinalizam a opção das pessoas por evitar o ambiente de clínicas e hospitais, e isso pode agravar a crise de saúde mental e gerar uma pandemia paralela, que, segundo os especialistas, pode durar mais alguns anos, hein, Vilches? Uma pandemia de saúde mental. Pois é, Vanessa, valeu, obrigado pelas informações. Você até deu a deixa para a próxima notícia que a gente tem aqui para falar sobre aqueles exames de vistas que também caíram por causa da pandemia. Sabe quem fica assim, ó? Ixi, não estou enxergando. Acompanhe aí. Ir ao oftalmologista todo ano não é novidade para o Leonardo. Tenho miopia já desde os meus 12 anos de idade. Então, desde que eu me conheço ali da minha fase final de criança para adolescente, já comecei a usar óculos, já comecei com grau alto. Então, desde o meu período de adolescência, eu uso óculos e esse grau vai aumentando assim continuamente. Mas mesmo precisando de acompanhamento anual, ele teve medo de retornar ao consultório durante a pandemia, atitude que teve consequências. No começo eu tive receio, pelo menos os primeiros 6 meses, 7 meses, evitei bastante as consultas. Teve sim suas consequências, né, de um aumento de um grau maior até, então prejudicou um pouco, mas acho que por um período de uma doença desconhecida foi fundamental também estar em casa. E o Leonardo não está sozinho. Muita gente deixou de procurar o oftalmologista durante a pandemia. Foi registrada uma redução de 35% nos atendimentos, ou seja, mais de 3 milhões de consultas deixaram de ser realizadas. E não é só isso. O número de cirurgias também diminuiu 27%. Reforçamos para os pacientes quanto à importância da consulta eletiva, da consulta anual, do acompanhamento periódico. Essa é a melhor forma de prevenir problemas crônicos relacionados à saúde ocular.
Um cenário que preocupa os especialistas, já que a falta de acompanhamento de algumas doenças oftalmológicas pode prejudicar a visão. Doenças como glaucoma, catarata e retinopatia diabética são as principais patologias oculares que requerem acompanhamento periódico. São situações que, diante de um afastamento do paciente por 2, 3, 4 anos sem seguimento, elas podem avançar, elas podem tornar um cenário muito mais desfavorável. Por isso, o acompanhamento anual, o acompanhamento periódico se faz tão importante. A consulta não pode ser deixada de lado nem pelos pacientes que não têm problemas crônicos. A gente tem percebido que o cenário ele vem mudando nos últimos meses, principalmente secundário à imunização da população. Então as pessoas têm se sentido mais seguras para sair de casa, para buscar o acompanhamento médico. Então os consultórios aos poucos estão voltando a ser tomados pelos pacientes. E isso é muito bom, a gente reforça essa necessidade. Não deixe de fazer o acompanhamento periódico, não deixe de passar por uma consulta com o seu oftalmologista uma vez por ano. E essa rotina, a rotina, essa retomada da rotina de atendimento não é só em clínica particular não, tá, gente? O próprio SUS, no seu estado, na sua cidade, os governos estaduais estão retomando as cirurgias eletivas e também as consultas. Então, fique de olho aí também nisso, tá bom? Estamos encerrando aqui porque passou rápido, uma barbaridade, mas eu não posso deixar de mandar um beijo, um abraço para a Iraci, que está com a gente, a Fátima Duarte, lá de Criciúma, a Alaide está com a gente também, a Nilda, a Maria Luísa lá do Rio de Janeiro e a Lucélia também, que chegou por aqui um pouquinho mais tarde. Para todos vocês, todo mundo que nos acompanhou, muito obrigado pela companhia. Gente, agora nós vamos começar o programa com a palavra. Nós do Evangelizar em Forma vamos ficando aqui, mas amanhã a gente volta, 8h20 da manhã. Combinado? A todos vocês uma excelente terça-feira e até amanhã, se Deus quiser. Fui!